Graça e paz, irmãos. Nós explanamos o capítulo de número 1 de Abacuque no vídeo anterior e vamos explanar um pouquinho do capítulo 2 e do capítulo 3 do mesmo livro do profeta Abacuque, que muito tem a nos ensinar nesses dias que nós temos vivido, dias onde a humanidade está reclusa em suas casas, o povo não pode sair às ruas. Enfim, cabe uma palavra de Deus para a nossa vida e esse livro muito tem nos ensinado. No capítulo 1, nós vimos que o profeta está falando com Deus nos seus primeiros versículos, dizendo da violência que ele estava vendo, porque que Deus estava mostrando, permitindo ele ver aquilo. E Deus então começa a falar com ele a partir do versículo 5, que ele realizaria uma obra muito grande nos dias dele, uma obra que muitos não acreditariam. Era uma obra onde o povo da Babilônia iria servir de instrumento de Deus para disciplinar o povo de Judá. Essa obra que aconteceria serviria para que o povo de Judá pudesse entender quem é Deus. Então o profeta, a partir do versículo de número 12, começa a questionar, porque o povo babilônio era um povo muito cruel e etc. E por que isso iria acontecer? Por que Deus permitiria isso? Que doideira é essa? Em outras palavras, né, de Deus permitir uma coisa dessa, mas ao mesmo tempo ele afirma a confiança dele no Senhor, ele diz que o povo não ia morrer, ele cria que o povo de Deus sobreviveria àquela circunstância, àquela situação. Mas ficam perguntas no ar, no capítulo 1. Ele pergunta por quê, 3 vezes por quê. Ele pergunta, e no capítulo 2, então, ele começa dizendo que ele se colocaria numa torre de vigia. Então entramos no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer que ele se colocaria numa torre de vigia. Assim como alguém fica numa torre esperando o mensageiro, ele ficaria também esperando pela palavra de Deus. Ele apresentou a Deus as suas queixas e agora ele quer a resposta dessas queixas que ele apresentou a Deus, dos seus questionamentos, né? Em outras palavras, seria uma tradução até melhor do que a palavra queixa para a gente entender. A palavra queixa aparece na nossa tradução aqui, a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, mas questionamento seria algo mais entendível para nós. Então ele espera a resposta dos seus questionamentos a Deus. E o versículo 2 vai dizer que Deus responde a ele. Deus começa respondendo a ele, dizendo: escreve a visão, grave em tábuas e letras grandes, para que até quem passasse correndo pudesse entender. É como se Deus estivesse falando para ele nos dias de hoje: olha, coloca no outdoor. Escreve no outdoor essas palavras, porque as pessoas precisam entender isso. Precisa escrever em letras garrafais. Isso que eu vou falar para você. E ele começa dizendo no versículo 3 que aquela visão iria se cumprir. Ela podia parecer demorada aos olhos dos homens, mas ela ia se cumprir. No tempo determinado por Deus iria acontecer. O que iria acontecer? Iria acontecer de o povo ser disciplinado através do povo babilônio. O povo de Judá sendo disciplinado pela força do povo babilônio. O que seria, talvez, né, segundo os historiadores que datam aí a Babilônia, tirando Judá e colocando no exílio, ali pelos anos de 606, 607, quem sabe, alguns datam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas seria mais ou menos um momento pré-exílio babilônio, esse momento que o profeta Abacuque está falando aqui, sendo boca de Deus para o povo, né? Então o versículo 4 é um versículo que depois é até repetido no Novo Testamento, na boca do apóstolo Paulo, e um versículo conhecido demais, um versículo clássico, onde diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé, ou pela sua fé. Esse versículo é um versículo que já nos mostra que esse texto é um texto que mostra a história da redenção. Esse texto está nos mostrando algo mais do que simplesmente o que aconteceu ali com o povo de Judá naquele momento, mas um texto que mostra
a história da redenção nos mostra, nos aponta para Cristo. O justo vive pela fé. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas continuando aqui o texto, nos mostra no versículo 5 em diante, alguns comentaristas vão dizer que é a digressão do Senhor, uma certa divagação, onde Deus começa a dar uma volta, né, para mostrar algumas coisas para o profeta que ele não tinha entendido. Deus não tem, na verdade, não tinha e não tem nenhuma obrigação de nos responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos, assim como também não tinha nenhuma obrigação de responder os questionamentos do profeta Abacuque, mas ele começa respondendo aqui, ele começa a mostrar as suas razões para o profeta Abacuque, isso porque Deus é um Deus gracioso. Ele começa então a fazer isso dizendo que, assim como via enganoso, e assim, versículo 5 diz, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como sepulcro é como a morte, e é como a morte, que não se farta. E ele começa falando aqui em relação, comparando, né, com um bêbado que nunca se farta, ele está sempre querendo mais, beber, beber, beber. Assim era, ou assim seria a Babilônia em relação aos povos e seria também em relação a Judá. E aí Deus começa explicando, mas Deus fala assim, olha, pera lá, a Babilônia também vai sofrer. A Babilônia é instrumento de Deus para disciplinar o povo de Judá, mas ela também sofreria as consequências das atitudes dela, do que ela estava fazendo, a maldade dela. Há alguns ais aqui, são 5 ais, e o primeiro ai está no versículo de número 6, quando Deus fala assim, ai daquele que acumula o que não é seu. E aí o texto continua em alguns versículos falando sobre isso. Esse acumulo que não é seu é Deus falando para Abacuque sobre a Babilônia, que explorava as outras nações para o seu ganho pessoal. Então a Babilônia só pensava em ganho, em mais nada. Depois, um segundo ai está no versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho. Então aqui trata da segurança, a Babilônia queria segurança, então ela invadia as outras nações, ela tomava o que não era dela para se colocar num ninho alto, ou seja, para colocar-se numa posição superior às outras nações. E para isso ela agia com crueldade, que é o terceiro ai. No versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ou seja, a Babilônia ela massacrava os povos, ela edificava a cidade com sangue. E isso mostra aqui a crueldade, a violência, como ela se constituía, como ela construiu o seu império, né? No versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. É um quarto ai que a gente vê aqui, e esse ai é em relação à imoralidade, né? A Babilônia era imoral, a sua cultura era uma cultura imoral, portanto é colocada desta maneira aqui, aquele que dá a beber o seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. É dessa forma que a Babilônia é aqui destacada, né? E aí um quinto ai, que é o versículo 19, é daquele que diz, a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum, não há fôlego nenhum. Esse quinto ai está se referindo aqui à Babilônia como uma idólatra que ela era, e a insensatez de fazer ídolos de barro, de ouro, de madeira, seja o que for, né? Dizendo, ó, desperta, olha, você é meu Deus, faz alguma coisa, mas é madeira. É ídolo em vão, como a Bíblia coloca, né? Tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Então, diante de tudo isso, Deus está falando, ai deles, ai desse povo, né? Esse povo da Babilônia, que é instrumento de Deus para as nações, ali nesse caso para Judá, mas eles pagariam por isso. E aqui eu faço uma referência, quando eu digo que o texto se mostra
um texto típico, um texto de redenção, um texto que mostra a redenção, a história da redenção, porque se nós fôssemos comparar, por exemplo, Judas foi um instrumento de Deus, embora ele sofreu, mas foi um instrumento de Deus para quê? Para que Cristo fosse punido na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Judas, ele foi um instrumento de Deus e a Bíblia nos mostra isso, algumas passagens, Atos, por exemplo, fala sobre isso. Foi instrumento de Deus, não deixou de ser instrumento de Deus, mas sofreu, foi penalizado também pelos seus pecados, porque a responsabilidade humana não é anulada de forma alguma pela soberania de Deus. Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntas. E uma não anula a outra. E aqui acontece isso com a Babilônia depois, futuramente. Então é uma explicação que Deus está dando para os questionamentos do profeta Abacuque, que serve para nós hoje também. Porque assim também acontece, eu creio, até mesmo com as nações de uma forma geral, ainda no dia de hoje. Alguns têm pensado, por exemplo, que a China teria criado esse vírus do coronavírus, né? O Covid-19, e teria espalhado isso para o mundo. E até alguns parecem entender isso de uma forma muito clara quando veem que a economia da China não sofreu tanto, ou não está sofrendo tanto, quanto a economia dos outros povos que estão sofrendo com essa crise de pandemia do Covid-19, do coronavírus, né? E até recentemente o futuro, possivelmente futuro presidente chinês, que inclusive é o atual, ele fez uma declaração recentemente dizendo que está na hora da China, que é a segunda economia do mundo atualmente, está na hora dela assumir o seu lugar de liderança, enfim, entre as nações, ainda colocou dessa forma, né, no mundo. Num momento como esse, que o vírus saiu de lá, isso é até uma declaração muito perigosa, certamente, né? E ainda mais se tratando de um país comunista. E a gente sabe que o maior partido comunista, com 89 milhões de militantes, está lá. Esse partido que está levantando novamente a candidatura desse presidente para que ele possa continuar no poder. Enfim, a gente sabe como o comunismo ele venceu, né, os seus ideais, como ele conquistou outras nações à base de muito sangue, à base de muito massacre, à base de conquistas, digamos assim, muito ambiciosas, para que pudesse se colocar num lugar mais alto. Enfim, eu estou aqui colocando desta forma, não afirmando isso, né, com todas as linhas que a China pudesse ser enquadrada nesse texto, mas apenas dizendo que, à semelhança da China, Deus pode sim usar uma nação para disciplinar outras nações que são idólatras, até povo de Deus mesmo, que precisa acordar. Eu creio que o que nós estamos passando é isso. De uma forma ou de outra, sendo a China culpada ou não estou aqui afirmando, mas eu creio que Deus está usando esse vírus que saiu de lá para disciplinar o seu povo, para mostrar ao seu povo algumas coisas que o seu povo não está vendo, que o seu povo precisa ver, que o seu povo precisa fazer, como aconteceu aqui com Judá. E aí o versículo 20 do capítulo 2 termina dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, o que mostra a reverência que a gente tem que ter com o Senhor. O nosso ouvido tem que estar atento para aquilo que Deus está falando, né? Aliás, essa resposta de Deus a Abacuque, ela é uma resposta muito instrutiva, ela não apenas revela o prazer de Deus com a oração de Abacuque, mas ela também revela para nós hoje, os crentes, como é que a gente tem que viver em tempos de confusão, né? Porque o profeta estava em confusão, ele não entendia o que Deus estava fazendo, que coisa doida é essa que Deus quer fazer. E a resposta de Deus, eu acho que é o versículo chave aqui do profeta Abacuque,
nós devemos viver pela fé. O justo vive pela sua fé. Ou seja, o profeta recebeu de Deus essa resposta. O profeta deveria propagar isso também. Olha, você não vai entender muito daquilo que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, não importa a maneira como eu, Deus, estou fazendo, mas você, profeta, você, povo de Deus, precisa entender que eu estou fazendo aquilo que é o melhor, eu estou fazendo aquilo que é o mais correto. Portanto, você precisa estar no centro da minha vontade, você precisa entender que você deve viver pela sua fé. Portanto, meu querido, viva pela fé. Em momentos como esse que nós temos vivido, em dias difíceis, viva pela sua fé. O justo vive pela fé. Versículo esse que foi marcante na reforma protestante no século XVI. Nós não vivemos pela concretização dos nossos sonhos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós não vivemos por aquilo que enxergamos com olhos físicos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Então, assim como foi com o povo de Judá, assim deve ser conosco também. Nós não devemos viver pela vista. Não vivemos por vista, como diz aquele cântico, né? Nós vivemos tão somente pela fé. A Babilônia não estava isenta de responsabilidade diante de Deus. Os povos que são instrumentos de Deus também não estão isentos de responsabilidade, não. Mas tudo está abaixo dos propósitos de Deus. Tudo está abaixo dos planos de Deus. Tudo que está acontecendo hoje está abaixo dos propósitos, dos planos do nosso Senhor, que não pode falar. Que não pode falhar. Que Deus te abençoe grandemente, que você viva nessa conexão entre aquilo que você crê com aquilo que é, de fato, a vontade de Deus, mesmo que você não entenda. Que Deus te abençoe e te guarde.